Olá, eu sou Milton Menezes, CEO do Transforme-se, a solução online sob medida para as suas necessidades profissionais essenciais. Quando nós falamos de insatisfação no trabalho ou de desenvolvimento profissional, um dos temas que mais tem chamado a nossa atenção é a questão do alinhamento profissional. Ou seja, como as pessoas se mantêm ou não alinhadas em relação à sua equipe, ao seu propósito e ao seu trabalho. Dentro disso, nós temos abordado essa questão do alinhamento como um fator fundamental se você está trabalhando a sua insatisfação no emprego, por exemplo, de identificar com o que você pode estar desalinhado para buscar esse alinhamento e com isso conseguir um maior nível de rendimento, de realização pessoal e até de satisfação. Nós vamos, nesse primeiro momento, entender a questão do alinhamento para que depois você possa praticar, identificando o que realmente você precisa realinhar na sua vida e às vezes na sua vida de um modo geral para poder buscar a sua realização. Como alinhamento, nós estamos falando de uma necessária organização dos componentes da sua vida, daquele sistema. Essa nossa abordagem de alinhamento, ela tem a ver com a teoria de sistemas. Ou seja, nós estamos identificando que em cada sistema, cada fator, elemento que compõe um sistema precisa estar organizado, precisa estar alinhado com o mesmo objetivo, de forma que possa funcionar da melhor maneira possível, de uma maneira mais eficiente para alcançar aquele objetivo. Nesse sentido, então, a nossa definição para alinhamento é quando a gente consegue fazer esse sistema se organizar de uma forma congruente, de forma que ele possa buscar a melhor relação, o fluxo de alcance da melhor solução possível, daquela solução que a gente chama de uma solução ecológica. Por solução ecológica, nós não estamos falando sobre uma solução que tem a ver só com o meio ambiente. Solução ecológica é aquela que é a melhor e que atende melhor os diversos sistemas que estão relacionados com aquele nosso campo de trabalho. Então, a solução ecológica é aquela que é melhor para todos os sistemas que tangenciam, que estão relacionados ao nosso sistema principal. E com isso, nós vamos poder identificar que, dependendo do caso, da situação, nós temos diversos tipos de alinhamento que nós precisamos observar. Se você está insatisfeito, por exemplo, está trabalhando agora a questão da sua insatisfação no emprego, no seu emprego atual, na empresa ou na função que você exerce hoje, existem alguns alinhamentos que você precisa identificar, confirmar se de fato há alguma necessidade de realinhamento. Então, por exemplo, o realinhamento em relação às competências. É muito comum que a pessoa, o profissional, identifique num dado momento que está totalmente desalinhado, por exemplo, com os valores da empresa. Os seus valores pessoais podem estar tão desalinhados, tão distantes dos valores da empresa, que chega uma hora que a sua realização e o seu nível de trabalho, ele acaba não agregando nem resultado para a empresa, nem resultado para a sua realização pessoal. Então, um dos alinhamentos importantes de você poder verificar e depois poder exercitar isso, identificar realmente, é se você está alinhado com a missão, com a ação e com os valores da sua empresa ou da empresa onde você trabalha. De tal forma que a sua realização ela possa estar acontecendo de uma forma simultânea à realização da empresa. Hoje não é possível pensar na realização dos objetivos empresariais se não tivermos também a possibilidade da realização sua como profissional. Sem isso, o desalinhamento garante uma perda e uma ineficiência dos resultados a serem alcançados. Um outro tipo de alinhamento importante é em relação às equipes. Ou seja, se você, como membro de uma equipe, está desalinhado em relação ao seu chefe, aos seus pares, ao estilo de liderança do seu chefe, com certeza você não vai estar agregando o melhor resultado e como consequência, não vai estar se sentindo totalmente satisfeito e realizado na sua profissão, nesse emprego que você está hoje. Então, identificar se isso está acontecendo na sua equipe, você como membro de equipe, ou você às vezes como líder de uma equipe, se a sua equipe está desalinhada em relação aos objetivos, é hora talvez de buscar um realinhamento ou então pensar se realmente é a melhor equipe para você colaborar, para você trabalhar. Outros níveis de alinhamento importante que você precisa identificar, principalmente se está trabalhando a sua insatisfação no emprego ou na profissão, são os alinhamentos pessoais.
O que a gente tem observado é que quando nós não observamos se estamos atuando de uma forma alinhada com os nossos objetivos, com as nossas metas, ou até com o nosso propósito de vida, nós sem sentir vamos nos afastando desse objetivo e num dado momento podemos nos deparar com uma insatisfação, com um desânimo, com uma depressão e não sabemos exatamente por quê. Na maioria das vezes, o que a gente tem encontrado é um desalinhamento em relação aos principais propósitos de vida profissional ou pessoal desse profissional. Então, desses alinhamentos pessoais, o mais importante, com certeza, é você garantir que está alinhado com o seu propósito de vida. Se aquilo que você faz no nível profissional está alinhado com o que você deseja para a sua vida, com o que você deseja e pretende fazer a nível da sua realização ao longo da sua vida, com certeza você vai ter condições de identificar o que precisa mudar, o que precisa fazer e até o que precisa acrescentar na sua vida profissional para garantir que, ao final, você possa ter um sentido de realização muito maior e muito mais satisfatório na sua vida. Então, esse tipo de alinhamento, ele passa por uma reflexão e nós temos exercícios no Transforme-se para levar você, ajudar você a identificar isso, alinhamentos do tipo pensamento e ação. Ou seja, as suas ações, elas têm que estar alinhadas com aquilo que você pretende, com o seu pensamento. Porque senão, pode ser que você esteja sendo levado a fazer coisas, a realizar tarefas no seu dia a dia que simplesmente não atendem àquilo que você pretende, àquilo que você deseja na sua vida. Muitas vezes, nós acabamos nos deixando levar por ações, tarefas que são completamente inócuas, ou seja, não garantem, não nos levam realmente aonde a gente quer chegar. Isso é um grande motivo de insatisfação, de frustração e muitas vezes de adoecimento na vida do trabalho. Um outro tipo de alinhamento importante que você precisa observar é se as outras dimensões da sua vida elas estão alinhadas. O que a gente quer dizer com isso? Não apenas a dimensão do trabalho deve estar atendida, mas a dimensão da família, a dimensão da saúde, a dimensão do lazer, a dimensão do relacionamento social, das amizades, atividade social, a questão da espiritualidade. Ou seja, se você não tiver um alinhamento dessas outras dimensões da sua vida, alguma desse desequilíbrio pode reduzir a sua satisfação, a sua produtividade, causando então algumas consequências bastante graves no desenvolvimento da sua vida profissional e principalmente da sua vida pessoal. Esse alinhamento não quer dizer necessariamente dedicar o mesmo tempo a cada uma dessas dimensões, até porque isso seria impossível. O que nós estamos falando, de fato, é a sua consciência da importância e o peso que cada uma dessas dimensões tem para a sua vida. Na medida que a gente tem essa consciência, nós somos capazes de administrar isso de forma, mesmo tendo que destinar pouco tempo ou menos tempo a uma determinada dimensão importante, sabemos que está sendo feito a favor de um propósito maior. Isso não desalinha. O que desalinha é nós não conhecermos qual é o verdadeiro peso que cada uma das dimensões da nossa vida tem para a nossa realização pessoal como um todo. O outro aspecto, então, que a gente precisa, em relação ao alinhamento, é perceber como isso pode nos afastar realmente do nosso propósito, do nosso objetivo. Vamos imaginar, então, que você se coloque numa condição da situação atual, aonde você está hoje, na sua vida profissional e na sua vida pessoal. E você elege um propósito, aonde você quer chegar, o seu propósito de vida, a sua meta e seu objetivo de vida. E você, então, age e funciona na vida para buscar e alcançar esse propósito. Ok. Imagine então que no trabalho, por exemplo, a dimensão do trabalho, você tem esse sentido de alinhamento, de buscar um propósito. Mas tem outras dimensões. Você tem a sua vida financeira, a questão do valor do dinheiro, da importância financeira na sua vida. Você tem a dimensão da família. Você tem a dimensão da saúde, você tem a dimensão do lazer, você tem a dimensão da espiritualidade, né? O sentido de busca do sentido das coisas, alguns com aspecto mais religioso, outros no aspecto filantrópico, enfim. Todas são dimensões da sua vida que devem estar alinhadas em relação a um propósito. Agora vamos imaginar que se de alguma forma você se desalinha, você não considera com a devida importância a dimensão da família, por exemplo, ou a dimensão da saúde, por exemplo. De tal forma que, ao invés de estarem alinhados nesse propósito, duas dessas dimensões estejam desalinhadas. E vamos dizer que você não percebeu isso. Qual é a principal consequência que nós podemos observar? Se você está, então, buscando um resultado, um propósito, uma meta, e está buscando esse alinhamento, se você tem a sua força, a sua energia colocada de uma forma bem alinhada, o que nós vamos ter? Isso nós temos a contribuição da física.
Naquela parte da física, mecânica, que a gente tinha a questão das forças, a maioria de vocês passou por isso e estudou isso. Então, quando a gente está alinhado, nós vamos pegar uma força que se soma a outra, como ela está alinhada, ela vai na direção do propósito. Agora, se por algum motivo, nessa busca, nós temos alguns fatores que estão desalinhados, na física nós tínhamos aquela questão da resultante das forças, nós vamos ver que desalinhado, essa resultante, ela é menor do que em intensidade e ela nos leva para uma direção que vocês podem ver, nos afastam do nosso propósito. O que a gente está querendo dizer com isso? É que se a gente não prestar atenção em algumas dessas dimensões e elas estejam desalinhadas, ao invés desse esforço, da energia que nós estamos colocando, estar nos aproximando do nosso propósito, pode estar nos afastando e a gente nem se dá conta disso. Daí a importância de a gente tomar consciência do peso e da importância que cada uma das dimensões tem na nossa vida para que de fato nós estejamos alinhados e possamos alcançar os nossos objetivos. Hoje, a maioria das pessoas já não se satisfaz atendendo ou alcançando apenas os seus objetivos profissionais. É preciso buscar um equilíbrio entre a sua realização profissional, a sua realização financeira, mas também atendendo a outras demandas de outras dimensões da sua vida. Agora, para cada um de nós, essa composição vai ser diferente. O mais importante é que você possa encontrar qual é a sua combinação, qual é o seu alinhamento, aquele alinhamento que possa levar de fato você a alcançar o seu propósito e o seu resultado final. Você vai ter então, nos exercícios do Transforme-se, a possibilidade de identificar se existe algum tipo de desalinhamento, seja na sua equipe, seja nas dimensões da sua vida, e ao fazer esse exercício, você pode tomar consciência e poder ajustar aquilo que você precisa fazer, aquilo que você precisa inclusive modificar, para de fato alcançar esse resultado de uma realização pessoal e profissional na sua vida. Eu convido você a fazer o exercício, a refletir sobre o exercício e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Até lá!